No Teologando de hoje, nós iremos falar de alguns detalhes curiosos que estão em algum texto bíblico e que muitas vezes passam despercebidos por nós. Ao mesmo tempo que é curioso, também nos ensina bastante sobre a cultura nos tempos do Novo Testamento. Eu selecionei alguns e vamos lá para analisar. O primeiro caso que eu quero mostrar aqui está no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículos 7 a 10, que diz: Chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. E eles lhes perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. Opa, peraí. Era para os discípulos acharem a casa onde seria celebrado a Páscoa. E era para seguir um homem levando um cântaro de água. Como eles saberiam, no meio de tantas pessoas, quem era o homem certo a acompanhar? É aqui que está a resposta para isso. Na verdade, naquela época, não era comum ver um homem carregando um cântaro de água. Mesmo sendo um servo, esse era um serviço relegado às mulheres. Por isso, não seria difícil para os discípulos seguirem a pessoa certa. Legal, né? Vamos para o próximo texto? Marcos capítulo 1, versículo 40 a 45. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhes dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: Quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo, e advertindo-o severamente, logo o despediu e disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Jesus cura o leproso, dá a ele uma ordem para não contar aos outros quem o havia curado, mas pede para que ele vá ao sacerdote e mostrar que foi purificado. Ué, por que mostrar ao sacerdote? Essa curiosidade nos leva também a um resumo interessante a respeito das funções exercidas pelos sacerdotes do Antigo Testamento. Eles eram responsáveis por mediar a adoração do povo de Israel, mas além da função religiosa, eles cuidavam de questões jurídicas, questões civis, questões educacionais e questões medicinais. É isso mesmo. Jesus pediu ao leproso para ir ao sacerdote, pois somente ele daria uma espécie de atestado de que o doente havia sido curado. A vida de leproso nos tempos bíblicos não era fácil, pois além de sofrerem com a doença que os mutilava, eles tinham que ficar afastados da sociedade para não contaminar outras pessoas. Bacana demais! Quando entendemos a cultura, as situações ficam muito mais claras para nós. Agora eu vou falar de um texto que muitos pregadores gostam de usar em seus sermões. Está em Marcos capítulo 2, versículo 1 a 12, que diz: Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, através de uma cobertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando em seu íntimo: por que esse homem fala assim? Está blasfemando.
Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-te, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para a sua casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Estes ficaram atônitos e glorificaram a Deus, dizendo: nunca vimos nada igual. A primeira coisa que precisamos ter em mente é que as casas dos tempos bíblicos não são nada parecidas com as nossas casas ocidentais. Elas tinham vários tamanhos, mas na maioria delas a estrutura era simples e pequena. A maioria das atividades dos israelitas eram feitas ao ar livre. Então a casa ela servia mais como um abrigo para comer e dormir. Essas casas tinham apenas um cômodo e quase nenhum móvel, assoalho de terra batida, e tinha uma escada externa que dava acesso ao terraço. Estes terraços eram planos e não tinham telhados. No tempo de muito calor, eles usavam este terraço para dormir. Os encontros de família também aconteciam no terraço ou no quintal da casa. Os terraços eram montados com pesadas vigas de madeira e sobre elas colocava-se varetas, sendo recobertas com massa de barro misturada com palha picada. Quando lemos a Bíblia, percebemos que muitas atividades eram realizadas ali no terraço. Foi no terraço que Pedro orou e teve aquela visão de animais impuros em que Deus falava: Pedro, mata e come, lá no livro de Atos. Foi pensando na segurança do povo que a lei de Moisés obrigava as casas a terem parapeito. Em Deuteronômio capítulo 22, versículo 8 diz: quando construíres uma casa nova, farás um parapeito ao redor do terraço, para que não tragas sangue sobre a tua casa se alguém cair dela. Ufa! Quanta coisa nós aprendemos aqui, tá? Eu espero ter ajudado. E esse foi o nosso Teologando de hoje.